Agora, a gente vai falar sobre as estruturas de controle aqui do Java. Está dividido em seguinte coisa, está dividido entre as estruturas condicionais, as estruturas de repetição e algumas palavras-chave que a gente pode usar tanto na condicional como na repetição. Vou mostrar elas para você agora, vou nem apresentá-las por enquanto não. Vamos para as estruturas condicionais. É aqui, ó, nesse momento, que vai fazer muito sentido para a gente a parte dos operadores, tanto os operadores lógicos como os operadores de comparação. Agora vocês vão entender o porquê. Vamos ver primeiro a estrutura if-else. Funciona a estrutura de um if. Você vai colocar if, abre e fecha parênteses. Aqui dentro do parênteses você vai colocar a condição que você quer testar. Abre e fecha chaves e dentro das chaves você vai colocar o que você quer que seu código executa se a condição for verdadeira. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou colocar false de cara aqui dentro do if. Se eu estou colocando false, o que acontece? Se é falso, então ele não vai cair aqui, porque eu já falei para vocês, para cair aqui dentro, a condição tem que ser verdadeira. Então, se eu mandar executar isso aqui, o que ele vai printar no console? Vai printar apenas essa primeira frase e essa segunda frase. Você pode ver que essa frase aqui não pintou. Por quê? Porque eu coloquei como falso. Então, vamos tentar entender. É aqui que começa a entrar agora os operadores lógicos e os operadores de comparação. Eles começam a fazer mais sentido agora quando você está usando esse tipo de estrutura, ou estrutura de condicionais ou estrutura de repetição, que elas essencialmente dependem disso para poder funcionar. Então vamos fazer um teste. Para cair aqui dentro, a condição que tem aqui dentro tem que retornar true. Beleza. Então vamos fazer um teste. Se eu colocar aqui, ó, média menor do que 4.9, vou colocar menor do que 5. A média é menor do que 5, vou nem colocar aqui, vou colocar aqui, ó, reprovado. E se for menor do que 5, o cara está reprovado direto. A média é menor do que 5? A nossa média é 4.9. Então, se a gente executar isso aqui agora, você pode ver que caiu dentro do if agora. Por quê? Como eu falei, se a condição que está aqui dentro dos parênteses retornar true, retornar verdadeiro, esse bloco imediatamente após o if aqui vai ser executado. Mas se eu usar o if sozinho assim, não tem sentido. Então, o que acontece? Você pode usar o if com o else também. Então, vamos supor, o que significa o if? O if é se. Então, você vai ler isso daqui da seguinte maneira. Se a média for menor do que 5, eu vou fazer tal coisa. Isso significa o if. Só que você pode usar a cláusula else também no if. Como é que funciona isso? Nas chaves que você fechou aqui, ó, você abriu e fechou, assim, depois que você colocou o if, a condição. Na chave você vem aqui e escreve else e abre chaves novamente. Quando você faz isso, o que acontece? Vou colocar aqui uma mensagem nova, vou colocar aprovado aqui por enquanto só para vocês entenderem. Vamos ler essa instrução aqui para vocês compreenderem como é que funciona a condicional if. Se a média for menor do que 5, eu vou fazer isso daqui. Se não, que é o S, se não, eu vou fazer isso daqui. Então, essa é a estrutura if, o jeito mais simples que tem de vocês verem. Então, relembrando, se a média for menor do que 5, eu faço esse bloco, que está determinado entre essas chaves aqui. Por que eu estou falando toda hora entre esse bloco determinado em chave? Por causa da seguinte coisa, o Java permite o seguinte, se dentro do bloco do if aqui, você vai ter só uma instrução, que é o caso nosso aqui, você pode omitir essas chaves. Tá vendo? A mesma coisa acontece com o else. Se eu vou ter só uma linha aqui dentro, eu posso omitir as chaves. Eu não gosto de usar desse jeito. Sinceramente, eu não gosto porque eu acho que fica confuso. Mesmo que tenha só uma instrução, eu sempre gosto de deixar as chaves para delimitar onde está o bloco de cada coisa. Então, beleza. Vamos seguir o fluxo aqui. Então, eu coloquei agora um else, que é o se não. Então, eu coloquei aqui, a média é menor do que 5? Vai continuar o reprovado. Beleza. Agora vamos colocar que a média aqui, ó, é 5.1. Aí ele vai cair nessa condição. A média é menor do que 5? Já não é menor do que 5 mais, porque agora é 5.1. Então quer dizer que essa condição retornou falso. Se retornou falso, não vai cair nesse bloco. Automaticamente ele pula para outro bloco, no caso é o else. Então vamos lá, para ler de novo. Se a média é menor do que 5, faça isso. Se não, faça isso. Nesse caso,
ele vai cair no se não. Por quê? Porque a nossa média agora é 5.1. E 5.1 não é menor do que 5. Então, se eu printar agora, a gente vai ter aqui aprovado. Por quê? Porque como aqui retornou falso, não vai cair no bloco do if. Se não caiu no bloco do if, e como a gente colocou o else, automaticamente ele vai colocar no else. Por que eu falei automaticamente? Por causa do seguinte, eu mostrei no começo, o if não precisa ter o else. Se ele não tiver o else, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele simplesmente vai executar o que ele já executaria. Porque como aqui é falso, ele pulou isso aqui e executou. Mas como você quer fazer? Ah, se uma coisa for tal, se não, faz outra. É justamente por causa do else. Agora vamos supor, o if não é obrigado a ficar só um if e um else. Você não precisa, se isso, se não aquilo. Acabou. Não, não precisa ser assim. Pode ser da seguinte maneira. Se a média, vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês tentarem entender. Se a média for menor do que 5, o cara automaticamente é reprovado. Beleza. Se não, se. Ou seja, você consegue colocar um if de novo. Então, se não, vem else if. Aí, novamente, você abre o parênteses. E aqui, novamente, você faz outra condição. Agora, aqui eu vou fazer a seguinte condição. Se a média for maior do que 5 e média for menor ou igual a 5.9, então o cara está de recuperação. Agora, como é que funciona isso daqui? Vamos tentar ler aqui de novo. Se a condição, faça isso. Se não, se. Ou seja, você está fazendo um if em cima do else. Então vai ser se não, se, faz a outra condição. Com isso daqui, você consegue alinhar muitas coisas. Um exemplo, eu posso vir aqui ainda e fazer o seguinte. Else if novamente, posso fazer isso novamente. Se média for maior ou igual a 6 e média for menor ou igual a 7.9, a gente vem cá e vamos printar aqui, sei lá, vamos printar parabéns aqui. Na verdade, vamos trocar só reprovado, recuperação, parabéns aprovado. E vamos colocar aqui agora um outro else if média for maior ou igual a 8 e média for menor ou igual a 8.9. Vamos colocar outra mensagem. Excelente, aprovado, beleza. Se não, ainda posso colocar o else aqui agora sozinho. Excepcional. Vamos tentar entender o que essa estrutura está fazendo aqui, galera. Eu vou testar a primeira condição. A média é menor do que 5? Se a média é menor do que 5, acabou, ele vai entrar aqui, o cara está reprovado. Beleza. Mas testamos, a média é menor do que 5? Não, não é. Então, beleza, ele já não vai executar isso aqui, ele vai vir para cá de novo e vai fazer a outra pergunta. A média é maior do que 5 e a média é menor ou igual a 5.9? Nesse caso nosso, vai cair aqui, porque a média é maior do que 5 e ela é menor ou igual a 5.9. Então, como eu estou usando o E, as duas condições têm que ser verdade para ele retornar verdade. Então, como as duas condições são verdade, ele vai cair aqui. Então, você pode ver que ele vai printar recuperação. Vou até tirar agora esses consoles aqui, que é só para vocês entenderem o fluxo do código. Você pode ver agora que se eu printar, recuperação. Por quê? Porque caiu aqui. Beleza, vamos colocar aqui a média como 6. Beleza. Vai cair outra pergunta. A média é menor do que 5? Não. Então, pulou isso aqui. A média é maior do que 5 e menor ou igual a 5.9? Não, porque agora a nossa é 6. Então, ele já vai esquecer esse bloco aqui também e já vai vir para o próximo. A média é maior ou igual a 6 e a média é menor ou igual a 7.9? Aqui porque ela é maior ou igual a 6, ela é 6, então ela é igual. Então, é verdadeiro e aqui também é verdadeiro. Então, automaticamente, ele vai cair nesse bloco. Você pode ver que se printar vai estar parabéns aprovado. E o mesmo que acontece aqui. Beleza, vamos supor que o nosso não caiu aqui. Ele vai fazer a outra condição. A outra condição é o quê? A média é maior ou igual a 8 e a média é menor ou igual a 8.9?
Se isso aqui retornar true, ele vai cair aqui. Se não, ele vai cair aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos supor que eu coloco aqui 9, a média. Se eu estou colocando 9, vocês concordam comigo que não vai cair nenhum desses ifs aqui? Então, se não vai cair nenhum desses ifs, ele vai vir aqui para o excepcional aprovado. Excepcional aprovado. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Por causa do seguinte. Como é só no if sozinho, quando você está usando if e else if, o else também não é obrigatório ter. Então, se eu tiro o else daqui, ó, o código simplesmente agora não vai fazer nada, porque como ele não vai cair em nenhuma dessas condições, ele não vai printar nada. Você pode ver que agora ficou vazio. Entendeu? Então, a estrutura condicional if é isso. Você pode ver que você abre o if, coloca parênteses, coloca a sua condição aqui dentro, abre o jogo de chaves, que é o que vai acontecer no seu código se a condição for verdadeira. Se não, que é o else sozinho, você faz tal coisa. Mas também você pode ir colocando os else if. Colocando os else if, e no final você pode ou não colocar o else. O que vocês têm que lembrar é o seguinte, a cláusula else não é obrigatória, ela é opcional. Você pode ou não colocar, independente se você está usando só o if ou se está usando if com else if. É só isso para vocês entenderem. Eu vou deixar o else aqui, só para ficar fácil de vocês entenderem sobre a estrutura condicional switch, que é que eu vou explicar agora. Que é justamente essa daqui, ó, estrutura condicional switch. Vamos falar sobre ela agora. Ela funciona da seguinte maneira. Ela é um if mais organizado, só que ela não consegue ser utilizada em todas as, como se diz, em todas as condições em que o if pode ser utilizado. Por quê? Vou explicar para vocês aqui agora. Vocês colocam switch, abre parênteses, depois que abrir o parênteses vai ter condição ali dentro, agora eu vou mostrar para vocês, vai ter uma variável ali dentro, que na verdade não é a condição, é a variável. Vocês vão e abrem chave, montou o bloco. O switch funciona com o seguinte, funciona com os case. Case é alguma coisa, 2 pontos, faça alguma coisa, break. Break é uma daquelas palavras que eu falei para vocês aqui, ó, palavra-chave, que eu só vou passar por cima dela agora, mas vocês vão entender melhor agorinha o que ela significa. Então vem aqui outro case, 2 pontos, outro break, faz alguma coisa. E aqui vem o default, faz alguma coisa. Vamos lá para tentar entender o switch. Qual que é a diferença do switch para o if? Aqui você vai colocar uma variável que vai ser o que você quer comparar nesses cases. Só que o switch tem o seguinte, ele só aceita aqui se for uma string, se for um número ou se for um enum. Então, para o switch é isso. A gente precisa ter aqui, nessa variável que vai aqui, que seja um inteiro, ou enum, ou um string. Não se preocupe muito com o enum agora, a gente vai descobrir sobre ele mais para frente. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pôr um int aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu comentar o if, para não dar erro. Vou colocar aqui como int. Vou colocar aqui, sei lá, um valor qualquer, vou chamar de A. Vou colocar o número 10 para ele aqui. Vamos transformar essa mesma estrutura aqui para o switch. Então eu venho cá e coloco o valor de A. E agora nos cases eu faço as comparações que eu quiser. Por exemplo, se for case 1, faz tal coisa. Se o case 2 faz tal coisa. Case 3 faz tal coisa. Perceba-se o seguinte, no switch eu não utilizo chaves para delimitar os blocos. Você pode ver que isso dá, posso até colocar, mas não faz sentido ter. Por que não faz sentido ter? Por causa do seguinte. Logo, o que vem depois dos 2 pontos do case é todo o bloco que vai ser executado caso o case for 1. Vamos supor que, por exemplo, sys.out.println, caso, vem cá, toda hora eu colocar essas prints é porque eu estou acostumado com JavaScript, dá isso. Aí vem cá e coloco o A. Vou colocar o A aqui que fica mais fácil. Então vou printar para vocês aqui entender o que acontece. E no default. Vamos lá para vocês tentar entender o que é o default. Eu coloquei o meu A como sendo 10.
E aqui eu fiz os cases para 1, 2, 3 e o default. Pego a variável que eu quero testar e aqui eu faço as condições. A única diferença do if é que dentro do if eu faço várias expressões, né? Coisa desse tipo eu não consigo no switch. Como eu disse, a variável que você vai testar aqui ela tem que ser ou um int, né, ou um número, ou um enum, que a gente não viu ainda, vai ver mais para frente, ou um string. Então, essa é a diferença dele para o if. A gente não consegue colocar uma expressão aqui dentro. Nos cases aqui eu coloco a expressão tal, retorno. Não, aqui tem que ser nesse padrão. Então, se eu executar esse código, ele vai printar para mim default 10. Por que ele vai printar default 10? Porque eu coloquei a variável como sendo 10. Se eu coloco a variável como sendo 1 e executo o código, agora ele tem que cair no primeiro case. Por quê? O A, ele faz aqui, ó, switch, eu passo a variável para ele. E aqui dentro eu faço os cases. Ah, o A é igual a 1. Esse case nada mais é do que isso. Ele está pegando esse A e está falando se ele é igual a 1. E nesse caso aqui ele vai ser. Então, se você executar, você pode ver que ele vai falar, ó, case 1. Justamente por causa disso. Aqui que entra um detalhe dessa palavrinha bake. Porque aqui a gente não usa chaves. A gente pode até colocar, mas não precisa. Por quê? Porque tudo que eu colocar aqui dentro vai ser executado até ele encontrar a instrução break. Então, um exemplo, se eu colocar aqui printar, ele vai printar esses 5 casos 1 aqui, tá vendo? Encontrou a instrução break, ele finaliza. Então, isso aqui é como se fosse o bloco de código. Por que eu estou explicando isso? Por causa do seguinte, o detalhe desse break é justamente isso. Se eu vier aqui, tirar o break, se eu tirei o break do negócio, ele não vai dar erro, não vai dar nada. Por quê? Só que você tem que ter cuidado por causa disso. Por que ele não vai dar erro? Porque o que faz os cases parar, na verdade, é justamente o break. Se você não coloca break, ele vai executar tudo para baixo até achar o break. Se ele não achar nenhum break, ele vai executar tudo, inclusive o default. Vou fazer um teste para vocês verem. Do jeito que está aqui, vou mandar imprimir. Tá vendo aqui? Espera aí, porque eu estou colocando um aqui, estou dando bobeira. Aqui tem que ser caso 2, não pode ser variável. Caso 1, para vocês entenderem melhor. Caso 1, 1. E caso 3, e aqui default. Beleza. Vamos executar novamente para vocês verem. Tá vendo que apareceu o caso 2 também? Se eu vier aqui no caso, no case 2, tirar isso, e no case 3 e tirar isso, ele simplesmente vai executar tudo. Se eu der aqui, está executando tudo, tá vendo? Um jeito fácil para vocês entenderem, eu vou tirar essa quantidade de case aqui. Vou deixar um de cada, e aqui em vez de colocar assim, eu vou colocar default, vou colocar só default. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Então, por isso que é importante o uso da palavra break. O uso dessa palavra-chave que eu te falei lá, que eu ia falar mais para frente. Vou falar dela ainda de novo, principalmente quando tiver nas estruturas de repetição. Porque na estrutura de repetição vai aparecer uma palavra-chave a mais, porém a break é utilizada tanto aqui no switch, que é uma estrutura de condicional, como lá na estrutura de repetição. Então o break serve para isso. Se você não colocar break, vamos supor, vai acontecer casos para frente, a gente pode até ver, acho, no nosso menuzinho de alguns desses que a gente vai fazer para frente, o seguinte, se você quer, por exemplo, se a variável for 1, 2, 3, você quer que ele execute a mesma ação, você pode escrever os cases dessa maneira, ó. Case 1, entendeu? E aqui você coloca a ação que você quer que aconteça se as 3 for igual. Então, isso acontece muito. Porque como não tem break, você pode simplesmente colocar assim, porque pode acontecer isso às vezes. Ah, eu quero que essa situação foi isso, isso e isso. Aqui até parece sem sentido, porque a gente colocou só essa, mas aqui podia ter mais um monte de situação, tipo case 4, break, case 5, break, entendeu? Mas vamos supor que desses casos que tem aqui, se for case 1, 2 ou 3, se for o valor da variável for 1, 2 ou 3, eu quero que faça exatamente a mesma coisa, o mesmo trecho de código vai ser executado se for um desses 3 valores. Então você vem cá e escreve dessa maneira. Porque em qualquer um desses casos, ele vai fazer esse código. E aí, lembrando, tem que colocar o break. Se não colocar o break, vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Ela vai passar direto e vai executar até achar um break. Se ela não achar break em nenhum dos cases, ela vai executar o switch todinho. Então sempre tem que tomar cuidado com essa questão do break aqui.